eu tomei coragem e resolvi gravar esse vídeo. Há muito tempo ouço as pessoas falarem: Alba, grava um vídeo sobre a sua história. A minha primeira fisioterapeuta na pandemia, ela me incentivou muito a fazer isso. Mas eu nunca tive coragem, sempre fiquei prorrogando, deixando para depois, com vergonha. Mas ontem à noite, quando eu fui deitar, acho que minha ficha caiu. E eu falei assim: não posso mais prorrogar. Amanhã, que seria hoje, eu vou acordar e vou iniciar esse projeto. Eu quero contar um pouquinho para você da minha história. Como foi a mudança na minha vida. Hoje eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla primária progressiva. E eu uma pessoa totalmente independente, que trabalhava, ia, vinha, fazia, acontecia. E desde 2017, quando a doença começou a evoluir, a minha vida mudou completamente de uma hora para outra. Hoje sou uma pessoa cadeirante. Como foi tudo isso? Como está sendo tudo isso? No início eu usava uma medicação que é o Ocrevus, a única medicação que serve para esse tipo de diagnóstico, mas tem quase 3 anos que ela suspendeu o meu processo. Nós já iniciamos outra vez, mas digo para você, de todo o meu coração, que eu me sinto um milagre. Eu me sinto uma pessoa abençoada. E todo esse tempo, podendo estar aqui nesse momento, com você, falando, interagindo, pensando. Então eu falei assim: não posso mais prorrogar. Não posso mais esperar para contar isso para você. Para dizer para você que tem coisas que mesmo com a nossa vida mudando, nós podemos fazer. Então você está em casa pensando: olha, não tem mais jeito, não sei mais o que fazer. A minha vida mudou por isso, por aquilo outro. Mas digo para você que tem coisa ainda hoje que você pode fazer. Então por isso eu falei assim: não posso mais esperar, eu preciso fazer isso hoje. Não posso mais ficar prorrogando para amanhã. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Então tem coisa hoje que você ainda pode fazer. E eu quero compartilhar isso com você. Falar para você como foi a minha mente nesse processo todo. Como eu tenho sobrevivido, como eu tenho vivido com leveza, com alegria durante esse tempo todo. Como Deus tem cuidado de mim e da minha família. E eu queria usar esse dia de poder compartilhar isso com você, para contar um pouco da minha história e também ouvir a sua história. Então esse espaço aqui, esse tempo aqui será para isso. Para que você possa me ser abençoada. Possa me ser abençoada. Os primeiros sintomas que eu senti em relação à doença. É uma pergunta que algumas pessoas fazem para mim. Outros querem fazer, mas têm vergonha. Mas eu não tenho nenhum problema para dizer. Nenhum problema. Nunca tive. Nunca me importei de falar o que está acontecendo. Nunca tive problema com isso. Mas eu me lembro como fosse hoje. Eu trabalhava na época. Eu me lembro quando eu chegava em casa. Gente, eu tinha que ir no banheiro correndo. Quem estivesse no banheiro tinha que sair. Porque senão ali mesmo eu fazia. Eu tinha que sair correndo. Foi os primeiros sintomas. Eu pensava o quê? Deve ser uma bexiga arriada. 50 anos já. Aí depois eu sentia uma dormência na mão. Deve ser colesterol alto. Deve ser por isso. Aí depois veio um peso na perna direita. Eu me lembro que eu andava de 10 a 15 minutos e sentia um peso na perna, parecia que tinha uma bola de ferro no meu pé. Eu me lembro como fosse hoje, Lá em 2016, eu acho, eu estava ali em Campo Grande, 2017, eu estava ali em Campo Grande, andando, e de repente comecei a andar, minha perna ficou pesada, eu tinha que parar, descansar, para depois conseguir voltar a andar outra vez. E eu olhei os velhos tudo andando ali, para lá e para cá em Campo Grande, e eu ali parada, esperando melhorar, descansar. E eu falei: não, tem uma coisa errada, não deve ser por causa da idade, não. Foi aí que minha ficha começou a cair. Foi aí que eu falei: não, preciso procurar um profissional. E a minha dica para você hoje é tipo assim: não faça igual eu fiz. Não cometa o mesmo erro que eu cometi, de eu ficar justificando os meus sintomas. Então, assim, nós não podemos nem assim, maximizar as coisas e nem achar que não é nada. O que devemos fazer é procurar um atendimento, procurar um profissional,
procurar fazer os exames corretos. Outra coisa importante, fazer exames corretos para saber o que nós temos. Então, assim, a minha dica para você hoje é essa. Né? Se está sentindo alguma coisa, né, procure um atendimento. Não ache que porque a tua dormência, a tua urgência urinária é esclerose. Também não fique pensando sobre isso. Né? Não tente, né, ficar imaginando coisas também não. Então, o certo é nós procurarmos aqui um atendimento correto, um especialista, para fazermos a coisa certa. Então, essa é a minha dica para você hoje, tá bom? Não faça o que eu fiz. Né? Não siga meus passos nesse quesito, não siga. O Neiro pediu que eu procurasse um hospital escola. Então, nós fomos fazer isso. Não vou aqui falar o nome do hospital, porque o hospital não tem culpa de nada do que aconteceu. Mas, infelizmente, eu fiquei 1 ano com o diagnóstico errado. E devido a isso, o médico não me indicou a fazer fisioterapia, porque, segundo ele, eu tinha esclerose tipo ela. E algo interessante também, que nos marcou muito, que aconteceu na época, mas eu soube meses depois, é que minha filha mais velha, ela foi no hospital procurar um médico, pediu para ele me indicar a fazer fisioterapia, e até se desentendeu com ele. Mas ele falou para ela que não adiantava fazer nada, né? Que era só o tempo, que eu ia piorar mesmo e não tinha como fazer mais nada por mim. Então ela ficou muito triste na época, mas não soubemos de nada. Então, assim, algo assim interessante também dessa época, né, que eu e meu esposo, nós líamos muita coisa sobre esclerose múltipla. Muitos tipos, líamos muito, assistimos vídeos. E nós, assim, eu particularmente, nem ele, a gente entendia que eu tinha, né, um tipo ela, que ele achava isso de mim. Então eu entendi anos depois que foi Deus que não deixou, assim, nós termos esse entendimento. E foi um tempo de oração, onde meu esposo, ele orou, ele jejuou por minha vida. Que foi um tempo de muitas mudanças físicas na minha vida. De mudanças, né, no nosso casamento, mudança na nossa família, mudança na rotina. Mas é interessante uma coisa, né, que nunca mudou em nós, né, foi a vontade de continuar servindo a Deus. Foi a vontade de continuar, né, trabalhando para o reino de Deus. Um dia de cada vez. A história não terminou. Né, logo depois de 1 ano veio, enfim, o diagnóstico correto.